versículo 1. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para dar testemunho de que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Por favor, levanta a tua mão direita para Deus. Se você puder, feche os teus olhos agora. Se você puder dizer aleluia, diga aleluia. Se você puder dizer glória a Deus, diga glória a Deus. Se você puder dizer louvado seja Deus, diga louvado seja Deus. Aproveite esse momento para você glorificar a Deus. Aproveite esse momento para você adorar a Deus. Aproveite este momento para você exaltar o nome do Senhor. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Pai Todo-Poderoso, nós glorificamos o Teu nome, ó Deus, e exaltamos ao Senhor, ó Pai, pelo nascimento do Filho unigênito de Deus, daquele, ó Pai querido, que conhece a todos nós, daquele, Senhor amado, que está presente aqui hoje, daquele que não nos abandona, daquele que é a razão da nossa vida, daquele que é o motivo do nosso louvor, daquele, Senhor amado, pelo qual nós dobramos os nossos joelhos e dizemos que só Ele é o Senhor, só Ele é o Senhor do céu, só Ele é o Senhor da terra, só Ele é o Senhor dos mares. Tu és o Todo-Poderoso, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos. O tema da mensagem esta noite é a palavra. Irmãos, aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, a leitura que fizemos, declara que no princípio o Senhor Jesus Cristo era a palavra. Palavra, verbo significa palavra. E a palavra, ele está dizendo aqui, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus é Deus em mim, Jesus é Deus em você, Jesus é Deus no meio de nós. E ele estava lá no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Quando a Bíblia está descrevendo o Senhor Jesus como a palavra, o que nós estamos fazendo aqui agora? Abrimos a palavra, lemos a palavra, nós estamos lendo Jesus, nós estamos falando Jesus. Tudo que você lê na Bíblia é Jesus, tudo que você lê na Bíblia foi feito por Jesus, foi concebido por Jesus, foi feito com a anuência de Jesus, com a presença de Jesus, na revelação de Jesus, porque Ele é a palavra viva, Ele é a palavra que se fez carne e habitou no meio de nós. Essa palavra aqui, ó, esta palavra, a palavra de Deus se fez carne, a palavra de Deus, ela veio ao mundo, a palavra de Deus se apresentou a nós, a palavra de Deus está em nosso meio nessa noite.
atenção numa parábola que o Senhor Jesus Cristo contou. O Senhor Jesus, ele contou uma parábola e ele dizia assim, ele disse que um semeador, um que, igreja? Semeador. A Bíblia diz que ele saiu a semear, o Senhor Jesus contando, e a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, porque não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele estas palavras, clamavam: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aí, meus irmãos, talvez vocês digam assim: pastor, o que essa parábola do semeador tem a ver com o nascimento do Senhor Jesus? Tem a ver com o contexto que nós estamos vivendo nos nossos dias. O próprio Senhor Jesus, ele vai explicar esta parábola, que é de um agricultor, de uma pessoa que planta. Só que nem tudo que o agricultor plantou nasceu, nem tudo que o semeador plantou deu fruto, deu resultado. Uma parte não conseguiu nascer, a outra parte nasceu, foi sufocada, a outra parte deu fruto. Então, ele, usando o exemplo de um semeador, de um agricultor, de uma pessoa que trabalha com a terra, ele vem nos dizer a verdade do seu reino, a verdade sobre ele mesmo. E ele diz assim, olha, porque os discípulos não entenderam. Os discípulos perguntaram: o que significa essa parábola? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Os mistérios do que, igreja? Os mistérios do reino de Deus. Mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Por favor, me ajude a pregar aqui. Diga para 4 pessoas assim, a semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus, primeira pessoa. A semente é a palavra de Deus, segunda pessoa. A semente é a palavra de Deus, terceira pessoa. Igreja, a semente é a palavra de Deus. Agora, o que eu acabei de ler? O verbo, a palavra de Deus, se fez carne e habitou entre nós. Ora, comece a entender agora. A semente é Jesus, porque Jesus é a palavra de Deus. Quando Jesus Cristo falou assim, olha, a semente é a palavra de Deus, ele estava dizendo: a semente sou eu, Jesus, porque Jesus é a palavra de Deus. Então, quando eu falo de Jesus, eu estou plantando a palavra de Deus. Quando eu falo de Jesus, eu estou plantando o verbo vivo que esteve entre nós. Aquele que nasceu é aquele que vive e reina para todo sempre. Então, a semente é a palavra de Deus. Quando o anjo Gabriel apareceu a Maria, ele disse: salve agraciada, o Senhor é contigo. Quando ele anuncia: achaste graça diante de Deus, conceberás e darás à luz um filho. Ele estava dizendo assim, olha, a semente vai ser plantada no seu útero, e esta semente vai germinar, esta semente vai nascer, e você vai dar a luz ao Filho de Deus, e ele será chamado Filho do Altíssimo. Irmãos, quando o Senhor Jesus fala da parábola do semeador, ele está falando do momento da concepção. Ele está falando do momento em que a semente, que é o próprio Jesus, o próprio Senhor Jesus, a própria palavra que foi plantada no ventre de Maria, quando nós estamos ouvindo o
o seu Evangelho, a sua palavra, o Senhor Jesus está sendo plantado dentro de nós. O Senhor Jesus está sendo plantado na nossa consciência. O Senhor Jesus está sendo plantado no nosso coração. O Senhor Jesus está sendo plantado no nosso corpo. E Ele está dizendo o seguinte: são 4 tipos de solo. São 4 tipos de pessoas que recebem esta palavra. São 4 tipos de pessoas que recebem esta unção do Espírito Santo. São 4 tipos de pessoas que têm condições, que recebem a palavra. Mas veja o que essas pessoas fazem. Veja como essas pessoas trabalham, como essas pessoas usam essa semente. O Senhor Jesus falou assim: olha, e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. O solo, o chão, sou eu. O chão, o solo, a terra, somos todos nós que estamos aqui. A palavra é o Senhor Jesus, que é plantado em nós, que é plantado dentro de nós. Agora, que tipo de coração eu tenho? Que tipo de consciência eu tenho? A consciência da beira do caminho é aquela consciência que o diabo arranca a palavra. O inimigo das nossas almas, ele tira o Senhor Jesus do coração da pessoa. Ele tira a possibilidade da pessoa de crescer na presença de Deus, de ir em frente na presença de Deus, porque esta pessoa, ela está mais ouvindo as coisas do inimigo, ela está mais ouvindo as coisas deste mundo, porque a Bíblia diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Mas muitas pessoas, elas colocam o seu amor nas coisas do mundo, elas colocam o seu amor nas coisas que são materiais, nas coisas que são terrenas, e elas vão se desviando da palavra. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a palavra parece que ela é vazia. Eu falei. O que aconteceu? Nada. Na mente das pessoas é assim. Não pode ser pela palavra. Cuidado, porque a palavra é do próprio Senhor Jesus. Porque palavra, irmão, não dá para você abraçar a palavra. A palavra, saiu. Foi. Assim é a palavra. E ela saiu daqui e ela caiu dentro do seu coração, porque você não solta. Agora, depois que ela cai no seu coração, se você não cuidar dela, se você não amar, se você não buscar, se você não quiser cultivar, então, meus irmãos, alguma coisa ruim vai acontecer, porque o diabo vai vir e vai arrancar essa palavra, porque aquilo que o Senhor Jesus nos fala é espírito de vida, e o diabo quer ver a nossa morte. A Bíblia diz que ele vem para roubar, matar e destruir. Quantas vezes você ouve a palavra de Deus e de repente você começa a falar mal da própria palavra que você ouve, da própria palavra que é para a sua vida, da própria palavra que é para te levar para as coisas boas, da própria palavra que é para tirar você de situações difíceis, da própria palavra que é para produzir a vida dentro de você. Por quê? Porque o inimigo vem e te engana, o inimigo vem e tenta você, o inimigo vem e tenta te afastar de Jesus, te afastar da palavra viva, te afastar das coisas eternas. Mas em nome de Jesus, deixe essa palavra crescer na sua vida, deixe essa semente crescer na sua vida, deixe essa semente crescer no seu coração, deixe essa semente crescer na sua mente, deixe essa semente chamada Jesus crescer na sua consciência. E os que estão sob pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo. No tempo da tentação se desviam. Por quê? Porque essa palavra, ela não foi aprofundada, ela não teve raiz, ela nasceu, ela cresceu, mas ela não se aprofundou. Sabe por quê? Porque a Bíblia é apenas um
desodorante que a pessoa usa debaixo do braço, que ela chega e coloca lá na estante e ela fica assim, ó, guardadinha, bonita. Ela não é lida, ela não é meditada. O salmista disse: a tua palavra escondi, no meu coração escondi, para eu não pecar contra ti. A palavra de Deus, ela precisa estar dentro de você. Você precisa gastar o seu tempo com a palavra. Você precisa dedicar o seu tempo a aprender as coisas que são do reino de Deus, as coisas que são do Senhor. Mas quando esta palavra não entra dentro de você, quando o Senhor Jesus não toma um lugar especial, o primeiro lugar da tua vida, quando as coisas de Deus não são prioridade, então aquilo não cria raiz. Qualquer coisa tira você do foco, qualquer coisa tira você da mensagem central, qualquer coisa tira você do objetivo, porque não teve raiz. Mas quem é que pode produzir esta raiz? É você mesmo, sou eu. Quando nós meditamos, quando nós lemos, quando nós buscamos o conhecimento das coisas que são de Deus, quando nós buscamos o conhecimento das coisas que são espirituais, esta realidade, ela pode ser mudada, ela pode ser transformada, se você quiser que o Senhor Jesus crie raízes dentro de você. Deixe o Senhor criar raízes dentro de você. Não faça as coisas de Deus de forma superficial. Não faça as coisas de Deus só por um momento, só por um instante, só no dia 25 de dezembro. Não! Faça isso na sua vida de forma constante. Faça isso na tua vida de forma diária. Faça isso na sua vida de uma forma que ela não pare, porque o Senhor está na tua vida e Ele quer ter raízes dentro de você. E aqui caiu entre os espinhos, disse o Senhor Jesus. Esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. Porque, meus irmãos, as coisas do Senhor são espirituais. O Senhor Jesus disse assim: o meu reino não é deste mundo. Não adianta, você não vai encontrar profundidade nas coisas de Deus nas riquezas materiais. Você não vai encontrar a profundidade das coisas de Deus nas coisas que são passageiras. O Senhor está falando os cuidados com a vida, os cuidados, os deleites da vida. Eles não dão fruto com perfeição, eles são frutos podres, eles são frutos que têm bicho, eles são frutos que trazem desconforto, eles são frutos que trazem uma sensação ruim no coração, uma sensação de não realização, uma sensação de falta, uma sensação de que tem alguma coisa faltando. Por quê? Porque são frutos passageiros, são frutos de coisas materiais, são frutos de alegrias momentâneas, são frutos de coisas que não nos levam para a eternidade. Preste atenção no que eu tenho dito a vocês. Tudo aquilo que é passageiro, tudo aquilo que dura pouco não serve para você, tudo aquilo que dura pouco não é para a eternidade. Talvez as pessoas, elas estão atrás de sentimentos de alegrias momentâneas, talvez as pessoas estão atrás de sensações, de emoções, de momentos, mas o que eu tenho dito a vocês é que vocês precisam ter uma consciência em Cristo. A palavra de Deus tem que criar raiz dentro de você, e você precisa viver a sua vida na perspectiva de Jesus Cristo. Porque senão, meus irmãos, vai ser como no aborto. Nos últimos dias agora foi desmantelada uma quadrilha de abortos no Brasil. Eles estimam que mais de 1 milhão de fetos foram abortados por essas clínicas clandestinas. A Polícia Federal apreendeu médicos, apreendeu enfermeiros, apreendeu clínicas de aborto. O que é o aborto? É quando a pessoa já sabe que ela está grávida. A mulher já sabe.
e ela rejeita aquela criança, ou por uma condição social, ou porque o pai não quer assumir, ou porque ela arruma uma situação e ela diz que não quer mais. Então ela procura um médico, procura uma clínica clandestina e ela se submete ao aborto. Algumas tomam remédio, outras vão para essas clínicas, e existem fetos abortados com 6 meses, 7 meses, existem fetos abortados com 5 meses, com 4 meses, com 3 meses, com 2 meses. Eu não estou falando do aborto espontâneo do corpo, eu estou falando do aborto induzido, quando a pessoa toma um remédio. E eu digo a vocês, muitos têm abortado a palavra de Deus, muitos têm abortado o Evangelho de Jesus, rejeitando a palavra do Senhor, rejeitando aquilo que é verdadeiro e dando ouvido a fábulas e a doutrinas de demônios, dando ouvido a pessoas que não velam pela sua alma, pessoas que não querem a sua salvação, mas pessoas que querem apenas botar a mão no seu bolso, pessoas que querem apenas te enganar, pessoas que querem proporcionar sensações momentâneas, pessoas que marcam uma festa no final do ano, mas passam o ano inteiro longe de você, passam o ano inteiro sem falar com você, passam o ano inteiro sem conversar com você, passam o ano inteiro sem fazer uma oração por você, passam o ano inteiro sem dobrar o joelho, sem falar nada de Deus para a tua vida, sem te dar um conselho bom, mas no final, na festa, todo mundo quer estar no que é gostoso materialmente, naquilo que é para se comer, naquilo que é para se sentar na mesa, naquele prazer momentâneo, naquela circunstância onde a pessoa oferece para você algo, mas ela quer a sua alma, ela quer a sua destruição, ela quer o seu corpo, ela quer tudo seu. Mas o que eu estou falando aqui para você hoje é que a palavra de Deus, ela não pede nada em troca, ela só pede um coração aberto, ela só pede uma consciência aberta. E se essa palavra entrar dentro de você, ela vai produzir para a eternidade. Não me peça para te vender o que é passageiro. Não me peça para te iludir, que eu não vou te iludir. Eu vou te dizer que o Senhor, Ele está procurando uma terra boa, e talvez Ele encontre aqui hoje para Ele plantar. Ele diz assim: olha, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, e o ente que de ti há de nascer será chamado Santo, 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 porque o Senhor Jesus é gerado por esta palavra que nós estamos pregando. Pela palavra que você tem na tua mão, ela não é, o Senhor Jesus não é gerado por encontros no shopping. O Senhor Jesus não é gerado por visitas de cortesia para chás, para encontros sociais. Irmão, isso daí não gera Jesus. O que gera Jesus é esta palavra. Não, mas se você não entendeu, eu vou repetir. O que gera Jesus é esta palavra. Eu vou falar de novo. Ele é o verbo encarnado, Ele é a palavra viva, Ele é isso daqui que eu estou segurando na minha mão, Ele é isso que está presente aqui neste lugar. Ele é a palavra, Ele é a palavra, Ele é a palavra, Ele é a palavra. Se você não gosta da palavra de Deus, você não gosta do Senhor Jesus. Se você não gosta de mensagem, você não gosta do Senhor Jesus. Se você não gosta de ler a Bíblia, você não gosta do Senhor Jesus, porque Ele é a Bíblia, Ele é Gênesis, Ele é Apocalipse, Ele é Mateus, Ele é Marcos, Ele é Malaquias, Ele é toda essa palavra, Ele é tudo isso aqui, ó. Ele é tudo isso aqui. Isso é o que produz em você a vida eterna, o Senhor Jesus Cristo. Maria, ela falou assim: eis aqui a serva do Senhor. Maria, ela não abortou o Cristo, mas ela deu a luz ao Cristo. Ela deixou o Cristo crescer. Irmãos, deixe Jesus crescer no coração de vocês. Deixe, façam isso. Deixe essa palavra entrar dentro de você. Você não precisa fazer nada por mim, não. Esquece. Pode me esquecer. Eu sou somente um cooperador da obra de Deus. Eu não tenho discípulos.
Todos nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Ele é o mestre e nós somos os seus seguidores. Ninguém precisa fazer nada por mim. Nem esqueça a minha pessoa. Analisa o que eu estou falando para você da parte de Deus. Pega a sua Bíblia, senta lá e vai ler a sua Bíblia e vai buscar o conhecimento de Deus e vai buscar a revelação do Cristo, porque eu quero que você dê a luz a esse Cristo. Eu quero que você coloque esse Cristo para fora. Eu quero que você mostre que você tem Ele dentro de você. Eu quero que você mostre que você tem Ele no seu coração. Eu quero que você mostre que você tem Ele na sua vida, porque quando você fizer isso, quando você deixar Ele crescer, quando você deixar Ele ser grande, quando você deixar Ele ser tudo para você, então, meus irmãos, vocês vão encontrar a verdadeira realização. Vocês vão encontrar a verdadeira paz. Vocês vão encontrar a verdadeira felicidade. Vocês vão encontrar a verdadeira vida, porque Ele é a vida. E por último, o Senhor Jesus disse aqui caiu em boa terra. Esses são os que ouvindo a palavra, os que ouvindo o Senhor Jesus, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Por favor, coloque assim as duas mãos no seu coração, na altura do seu coração, e feche os seus olhos. Esta é a boa terra. O seu coração, meu irmão, o seu coração, minha irmã, é a boa terra. E você está aqui hoje, no dia 25 de dezembro do ano de 2014, e você está ouvindo a palavra, ouvindo o Evangelho. Conserva, guarda esta palavra dentro desse coração honesto que está aí no seu peito. O seu coração é honesto e bom, meu irmão. O seu coração é honesto e bom, minha irmã. Guarda esta palavra. Guarda esta palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Este é o Jesus Palavra, o Jesus Verbo, o Jesus Bíblia,
o Jesus Gênesis, o Jesus Êxodo, o Jesus Levítico, o Jesus Número. Oh, aleluia! Este é o Jesus, este é o Jesus, a palavra que os homens rejeitaram, a palavra que as pessoas não gostam de ler, a palavra que as pessoas criticam, a palavra que as pessoas não querem, as palavras que são rejeitadas, as palavras que as pessoas deixam lá no fundo. É Jesus, é Jesus. Você não é essas pessoas, você não faz parte daqueles que rejeitaram, mas você é a terra boa de Jesus. O seu coração é bom, o seu coração é perfeito em Deus, o seu coração é um coração separado para esta palavra. Abra os seus olhos agora. Se você puder, fique de pé no seu lugar. Segure na mão da pessoa que está do seu lado. Feche o corredor central agora de mãos dadas. E nós vamos orar a Deus. Nós vamos orar a Deus. Nós vamos clamar ao Senhor. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu sei como você vai sair daqui. Você vai sair daqui como uma nova pessoa. Você vai sair daqui um novo homem. Você vai sair daqui uma nova mulher. Feche os seus olhos agora e receba esta oração. Pai Todo-Poderoso, o Senhor que enviou o seu Filho único, o Senhor que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Contempla agora, Pai querido, esses corações. Contempla esta terra boa, Senhor, que está diante da tua face aqui neste lugar. E assim como o anjo Gabriel disse para Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Eu te peço neste momento, ó Pai, libera o teu Espírito Santo sobre estas pessoas, que o Espírito Santo de Deus possa pousar, possa descer nestes corações, que o teu Espírito Santo, ó Pai, possa gerar no Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo, ó Deus, possa gerar, ó Pai, dentro destas pessoas, plantando esta semente, esta palavra viva que foi pregada, esta palavra viva que foi anunciada, que cada uma dessas imagens do nascimento do Senhor Jesus, dos pastores indo ao encontro do Senhor Jesus, dos reis magos que foram ao encontro do Senhor Jesus, do Senhor Jesus sendo levado por José e Maria para o Egito, que essas imagens, ó Pai, que esta visão, ó Deus, possa ser gravada nos seus corações, e que estas pessoas, ó Pai, possam entender, ó Deus, que este é o nosso caminho, que nós fazemos este caminho todos os dias, e que nós, ó Pai, levamos o Senhor Jesus conosco na nossa jornada, que nós levamos o Senhor Jesus conosco aonde quer que nós possamos estar, porque o Senhor Jesus é tudo para nós, o Senhor Jesus é tudo na nossa vida. Então envia o teu Espírito Santo, ó Deus, para trazer significado a esta palavra. Ilumina esta pessoa, Senhor. Ilumina esta pessoa, Senhor, que porventura possa estar em trevas, que porventura possa estar com seu coração pesado, que porventura possa estar com seu coração amargurado. Ilumina esta vida, Senhor. Nós não sabemos
Senhor, a não ser isso que fazemos, ó Pai, que é anunciar o Senhor Jesus Cristo, e que o Espírito Santo possa operar este milagre agora, que o Espírito Santo possa operar este milagre no interior destas vidas, Senhor, que o Senhor Jesus possa nascer nesta pessoa, que o Senhor Jesus possa crescer nestas vidas. Agora levante a mão desta pessoa e vai dando glórias a Deus agora. Agora você não vai pedir nada, vai dando glória a Deus. Vamos fazer uma grande corrente de busca do Senhor agora. Isso, vai misturando glória com aleluia. Mistura glória com aleluia, glorifica a Deus. Porque Jesus nasceu. Porque Jesus nasceu no seu coração. Porque Jesus nasceu na tua vida. Porque Jesus nasceu e você dá glórias a Deus. Glórias a Deus nas maiores alturas. Junte-se aos anjos do céu. Glorifica o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor. Glorifica a Deus para todo sempre. Porque o Senhor está em nosso meio. O Senhor está no meio de nós. Glória, glória, glória ao teu nome, Pai. Aleluia, 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 aleluia. Eis aqui, ó Deus, esse solo fértil que te glorifica. Eis aqui esse solo fértil